queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez estamos juntos no projeto Compartilhar, oportunidade que temos de compartilhar pensamentos e conhecimentos bíblicos. Estamos aí nas leituras, do tempo, do nosso tempo. Semana passada fizemos a leitura do Pentecostes, que foi celebrado domingo passado, 50 dias depois da Páscoa. Cumpriu seu tempo de Pentecostes e nós refletimos sobre essa ação do Pentecostes aí dentro da igreja cristã. Hoje nós temos uma nova data, dentro desse tempo, na leitura do tempo, nós vamos encontrar domingo que vem a celebração da Santíssima Trindade, o domingo da Santíssima Trindade. Então, convido você a nós refletirmos um pouco sobre esse tema, que também tem uma relevância significativa dentro do nosso contexto de fé e de prática de vida e de igreja. Começando então dizendo que esse termo Trindade, a gente não encontra ele na Bíblia, num texto, num versículo bíblico lá. Mas a gente tem referências, sim, importantes que podem nos dar segurança para fazer essa reflexão a partir deste nome, desse conceito. Então, nós temos aqui a definição de três pessoas divinas, podemos dizer assim, A Trindade vai nos remeter àquele que é tão conhecido dentro da história da igreja, especialmente da igreja cristã, Isso foi, digamos assim, algo criado por Jesus Cristo, a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, muitos temos o hábito de fazer o sinal da cruz quando falamos isso. Lutero, inclusive, recomenda que a gente faça o sinal da cruz também. Mas não é muito hábito entre nós luteranos, mas é um gesto bonito, da gente poder ter essa configuração assim, de uma forma de expressar fisicamente também a nossa identidade de fé e não apenas verbalmente. Pensando sobre isso, sobre esse conjunto, sobre essa força divina que se manifesta através da Trindade, vamos pensar então nas três pessoas, desmembrar as três pessoas. Ao Pai, então, é atribuída a criação. Ele é apontado como o Criador de todas as coisas e a fonte da vida. Então a Bíblia vai trazer uma série de textos que vão remeter a este Pai como aquele que é o Criador, organizador e mantenedor de todas as coisas, que cria a organização do universo que nós vivemos aqui hoje dentro dele. Então, devemos este lugar, devemos esta casa, devemos este espaço, aonde vivemos, esse espaço ecológico onde vivemos, onde somos vida, e a nossa própria vida, também devemos a este Pai, que é o organizador de todas as coisas. Olhando para o Filho, nós vamos ver que o Filho ele tem um papel importante na reconquista deste ser humano que se perde da presença divina pelo pecado. Então Jesus Cristo vem e se encarna como o redentor desta obra divina. Essa obra divina que se viu abalada, não apenas o ser humano, mas tudo que estava à sua volta, a natureza toda, ficou alterada pela presença do pecado dentro do mundo e algumas coisas foram destituídas a partir do pecado lá. Então, Jesus Cristo é a força divina que vem para redimir essa humanidade, para reorganizar, para realinhar, para trazer sentidos novos, para trazer orientações novas, para que as pessoas possam ter direções seguras por onde reorganizar a sua vida. Então Jesus Cristo é o Redentor que se encarnou, morreu e ressuscitou para salvar a humanidade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, então, ele é o santificador. A gente já falou sobre ele na semana passada, aquele que guia, que vivifica, que habita na igreja e no coração dos fiéis, a fim de potencializar esses fiéis para aquele caminho que Jesus ensinou, que é o caminho de volta ao Pai. Então tudo está conectado, O Pai está lá guardando a nossa volta, o Filho cria o caminho de volta
e o Espírito Santo nos ajuda a fazer esse caminho, a andar nesse caminho, através das virtudes e valores que ele desperta e cria dentro de nossas mentes e de nossos corações. Então vocês percebem que a nossa existência como um todo, ela está conectada à Santíssima Trindade? Não dá para a gente separar isso, né? É algo completo, é uma unidade nesta Trindade. Nós não temos três deuses, nós temos um só Deus que se organiza e se projeta de formas diferentes com a finalidade de nos ter com Ele. Então Ele nos põe no mundo, nós nos perdemos, Ele nos resgata, Ele nos acha de volta e Ele vem de volta, e nós aceitamos então esse resgate e Ele vem pela sua força do Espírito Santo e nos leva de volta para a casa dele, que é onde Ele nos quer de volta. Isso então sobre as três pessoas distintas, né, que estão dentro da nossa confissão de fé. Quando nós dizemos lá, né, que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quando nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós abençoamos, então, enfim. As bases bíblicas, elas estão claras também quanto a isso. Como disse para vocês, não tem esse termo Trindade, o Santíssima Trindade lá. Mas existem bases que revelam, né? Que Jesus Cristo revela isso na sua existência, na sua história. A gente vai ver o momento do batizado de Jesus, por exemplo, é um momento explícito, né? Dentro da palavra de Deus, que está lá escrito que Jesus estava sendo batizado, estava ali dentro da água, aparece uma força espiritual que materializa-se em forma de pomba, o Espírito Santo, e do céu uma voz que falava, esse é o meu filho, então é a voz do Pai. Então ali está bem configurado, né? De forma quase que absolutamente visível, uma parte visível e outra audível, né? Para que a gente tenha a noção de que isto existe, que existem essas três dimensões de poder, de espiritualidade, de poder divino, né? Então estava ali. E quando Jesus institui o batismo como portal de entrada para a nossa igreja cristã, Jesus Cristo faz isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, né, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele usou essa expressão, né, dessa força divina da Trindade, né, que está presente aí. Então essa é a nossa base bíblica, para dizer assim que não existe a palavra, mas existe o conceito. Existem os elementos que compõem essa palavra Trindade, né? Está ali dentro dos textos bíblicos bem claramente usados pelo próprio Jesus Cristo, né? Então é tranquilo a gente reconhecer que existe essa força divina e que existe essa manifestação desse Deus que se apresenta em três dimensões, né? O Criador, o Salvador e o Santificador, né? Funções diferentes para o mesmo Deus. O que acontece no decorrer da história, pensando um pouco agora, como é que isso vai se configurando no decorrer da história, nós vamos perceber que existem tempos dentro da história da humanidade que existem confusões religiosas, né? Inclusive heresias, né? Falsas pregações, falsos entendimentos, alterações de verdades bíblicas. Então isso tudo faz parte dessa história desse ser humano inquieto que vai perguntando e vai atrás de respostas, nem sempre encontra, às vezes fabrica respostas e às vezes também dá respostas erradas, né? Então criam as heresias. Então nós vamos perceber que logo depois do surgimento da igreja cristã, aí mais ou menos no ano 325, mais ou menos não, precisamente, né? No ano 325, nós vamos encontrar um grupo de cristãos reunidos num chamado Concílio de Nicéia, porque precisavam definir essas estruturas, né, religiosas também, para enfrentar as heresias, para enfrentar os mal-entendidos. E ali no Concílio de Nicéia surge então o credo, uma das formas, né, que nós temos de credo, de confissão, de organização do conteúdo bíblico, referentes ao Pai, referentes ao Filho e referentes ao Espírito Santo. Esse conteúdo trinitário é organizado então pelo Concílio de Nicéia, dando formato então a um dos credos que nós temos, né? Nós temos três credos que são, digamos assim, as nossas fórmulas. O credo é tipo uma fórmula matemática,
né? A gente tem lá o resumo da fórmula e depois no movimento da fórmula, né? Quando a gente vai trabalhando com a fórmula, a gente vai vendo as partes e os significados de cada uma. Mas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa é a fórmula básica, mais enxuta. E depois nos credos apostólico, niceno e atanasiano, a gente vai ver que existe um desdobramento de tudo isso, né? Isso em 325, então, foi uma primeira reflexão de organização desse credo. Depois nós vamos ver no ano de 381 um novo momento, um outro concílio, chamado Concílio de Constantinopla, aonde de novo esse assunto é retomado, é reorganizado, é explicado melhor, porque não tinha ficado bem claro, estava muito resumido, então tinha que ampliar um pouco a explicação, né, desse assunto. E nesses 3 credos nós temos então o resumo, que é o resumo doutrinário de tudo aquilo que diz respeito ao Pai, que diz respeito ao Filho e que diz respeito ao Espírito Santo. Normalmente dentro das nossas igrejas nós usamos mais 2 credos, né? O credo apostólico. Antigamente até se fazia uma diferença: culto com e sem Santa Ceia, credo apostólico; culto com Santa Ceia, credo niceno; dia da Santíssima Trindade, o credo atanasiano. E o credo atanasiano é grandão, né? Ele é enorme, ele é organizado em forma de perguntas e respostas. Ele não é só uma confissão, ele parece uma conversa, um debate, né? Então ele é um pouco mais elaborado, mais explicadinho, assim, para você não ter dúvidas do quem é esse Pai, quem é esse Filho, quem é esse Espírito Santo. Essa é uma organização que a gente chama de organização doutrinária, de fundamento e tradição da Igreja, né? Essas explicações todas elas estão baseadas em textos bíblicos, claro, mas isso não é texto sagrado, né? Não é texto bíblico sagrado, são as reflexões das pessoas, né? Martinho Lutero também, ele vai se dedicar ao estudo disso dentro do seu catecismo menor, do seu catecismo maior, e ele vai trazer explicações, né, falando sobre a primeira, a segunda e a terceira parte. Ele separa em artigos de fé. O primeiro artigo, o segundo artigo e o terceiro artigo. O primeiro artigo que fala do Pai e da criação, então ele tem lá a citação do credo apostólico, e depois uma pergunta: o que significa isso? E aí vem um textão, né? Quem foi na instrução de confirmandos, que está me ouvindo agora, vai saber. Tem gente que sabe decorar isso na ponta da língua porque teve que decorar, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse hábito de decorar tão assim acentuado. Então o Martinho Lutero também separa isso e tem explicações muito interessantes ali, que vale a pena ser rememorada. Procurar lá o seu catecismo, ou entra aí na internet, dá uma procurada em catecismo menor de Martinho Lutero, catecismo maior. Você vai ver que ele tem explicações preciosas sobre esse assunto da Santíssima Trindade. O que a gente pode dizer dentro dessas ideias? A importância de nós focarmos a nossa vida espiritual, a nossa religiosidade nesse eixo, que é o eixo da Santíssima Trindade. Então nós não somos uma religião, um movimento religioso, uma denominação religiosa que segue os impulsos das pessoas que são os seus fundadores apenas, né? Nós não somos um movimento social, nós somos um movimento de organização de fé, né, que está baseado lá na Palavra de Deus, que tem por base aquela palavra, que se organiza em cima dessa palavra. Não apenas usa a palavra para pregações, mas ela se organiza em cima disso. Então a Igreja Luterana ela é uma igreja que se organiza em cima desse eixo trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, e se vê nessa dependência dessa base, que é a base bíblica, para os atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não é uma coisa assim da cabeça de alguém que surgiu lá e vou fazer, ou vou pegar uma coisa pronta, vou criar, vou dar uma harmonizada aqui, uma ajeitada ali, vou criar um movimento novo. Não, a igreja verdadeira, ela tem uma preocupação de estar fundamentada, bem fundamentada. E nós somos uma igreja histórica fundamentada nos princípios apostólicos que estão claros e que estão firmados, estudados como documento
nos credos apostólico, atanasiano e niceno. Esses são fontes da nossa referência doutrinária. E a igreja luterana, especialmente, ela tem uma preocupação em frisar isso muito através da sua liturgia. Se você vai olhar a liturgia, por exemplo, do culto, você vai ver que começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e depois vai repetindo essa tríade com palavras. Né? Tem palavras litúrgicas que sempre se referem de novo a Pai, Filho e Espírito Santo. Cada vez que nós cantamos um Aleluia 3 vezes, nós estamos nos referindo à Trindade. Quando nós cantamos um Amém 3 vezes, estamos nos referindo à Trindade. E tem outros textos que são específicos, né? Que nós cantamos dentro da nossa liturgia, que sempre reafirmam: estamos na Trindade, somos uma igreja trinitária, estamos firmados nessa estrutura de Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a nossa identidade. Né? Então, a Igreja Luterana tem esse cuidado de transmitir essa imagem de uma igreja comprometida com aquilo que é biblicamente revelado. Nós estamos alinhados com o conteúdo bíblico para que não se desvie do caminho da fé, para que não seja um movimento simplesmente humano, né? De pessoas que entendem muito, que estudam muito, ou de pessoas que são muito espertas, que manipulam tudo. Né? Não, nós somos uma igreja histórica que tem esse respeito histórico, esse respaldo histórico, e que o assunto da Santíssima Trindade é tratado com muito respeito, né? Com muita propriedade e muito bem fundamentado. Então, domingo agora é o dia da Santíssima Trindade, né? Ou seja, nós passamos por todo um histórico, né? Que começou lá, o nosso ano iniciou lá no Advento, né? Que foi o primeiro dia do nosso ano litúrgico. Nós passamos pelo Natal, nós passamos pela Epifania, nós passamos pela Quaresma, passamos pela Páscoa, passamos pela Ascensão, e chegamos ao Pentecostes e vamos agora atravessar para a Santíssima Trindade. E aí nós encerramos com esse capítulo a parte chamada de parte festiva do calendário litúrgico. E vamos começar agora o chamado tempo comum, que vai nos levar agora até lá em novembro, dezembro de novo, quando vamos começar toda a parte de celebrações de novo litúrgicas. Então agora é o tempo de crescimento da igreja. Então, quando você vai chegar domingo na igreja agora lá, você vai ver que as toalhas do altar são verdes. Né? Vai começar uma mudança litúrgica bem importante e significativa. A cor verde simboliza o tempo de crescimento. Ou seja, através dessas celebrações anteriores que eu acabei de falar para vocês, Deus estava preparando a sua igreja, nutrindo a sua igreja, cuidando da sua igreja, dando condições para a sua igreja que agora precisa crescer. E nós temos então a cor verde, que lembra esse crescimento de uma igreja que está bem fundamentada. Então nós vamos receber a partir desse domingo incentivos através das pregações e dos textos bíblicos ao nosso crescimento espiritual, ao nosso crescimento da fé. Fundamentos nós já temos. A nossa fé está fundamentada em todas essas lembranças, né? E celebrações que fizemos até agora, e bem fundamentados, temos todos os nutrientes para desenvolver agora, para crescimento. Vem a época da nossa produtividade. Né? É o que Deus espera também de cada um de nós, que sejamos assim agora vivos, ativos, produtivos, assim como Deus teve todo esse movimento de mexer com as nossas convicções, de mostrar onde é que estão as nossas bases agora, tipo assim, agora eu vou olhar vocês, onde é que vão aparecer os frutos. Então, como se Deus desse agora uma descansada, né? É agora a nossa vez. É o nosso protagonismo que vai entrar de uma forma mais definida e acentuada como necessário para mostrar os frutos da fé. Né? Então, sejam bem-vindos ao tempo de crescimento da fé a partir das convicções da Santíssima Trindade e todos os acontecimentos referentes a cada um dos integrantes da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o tempo seja abençoado para você, para mim e para toda a igreja. Certo? Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Até a próxima semana, nos vemos aí. Tchau, tchau.